Fala pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no nosso podcast Papo Arena para você. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, corre lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as novidades aqui do Papo Arena. E sem muitas delongas, solta a vinheta que nós já voltamos. Papo Arena! Vem com a gente! Bom, gente, hoje começando o nosso vídeo, mais um podcast, né? Mais um momento aqui da gente ouvir e falar das coisas de Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa cidade, né, de Sarandi. Quando a gente fala de obra de Deus local, ela não acontece somente no local, porque hoje com a internet, assim como nós estamos aqui hoje, estamos levando para todo mundo a palavra do Senhor. E hoje aqui comigo está ele, pastor Ezequiel Ramos Ávila. Seja bem-vindo, pastor, a paz do Senhor. A paz do Senhor, Fábio, a paz do Senhor, todos ouvintes que vão estar ouvindo, que vão estar assistindo nessa podcast. Para mim é um motivo de muita alegria, Fábio, poder estar aqui, né? Que Pastor bom. Fábio, né? Estar aqui com o pastor Fábio, com esse projeto maravilhoso. Eu só tenho que agradecer, primeiro, vocês que vão estar assistindo, ouvindo pela rádio também. E, claro, para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Estamos prontos aí para o que O der que e der, vier. vier. Bom, gente, como eu sempre falo, né? Nosso podcast aqui é para trazer pessoas, né, com testemunho, com projetos, com trabalhos que têm sido realizados e têm tocado vidas, né? Tem atingido outras pessoas através do reino de Deus, através do amor de Cristo. E com o pastor Ezequiel não é diferente, né, pastor? Pastor, hoje eu trouxe o pastor aqui porque eu queria apresentar o pastor para as pessoas, aquilo que Deus tem feito e começando, logicamente, lá do começo da sua conversão, pastor, que eu sei que foi uma conversão que foi na base de oração, né? É verdade, Fábio, pastor Fábio. A gente vem de dentro de uma família cristã, Hum, né, o qual minha mãe, meu pai, minha irmã, Maria Ramos, né, que mora em Joinville, Santa Catarina, tem orado por nós, sim, a trajetória toda da infância foi dentro da igreja, porém, após essa trajetória de dentro da igreja, a gente vai ficando jovem, adolescente, e a gente quer conhecer o mundo, quer dar uma passeada lá, né, onde não é pra gente poder ir, né? Se todo jovem, adolescente entendesse isso, que não é muito bom essa passeada. Mas eu fui lá aprender, entender como que eram as coisas do mundo e acabei aprendendo algumas coisas, saindo da direção de Deus, saindo da igreja, mas a oração de uma mãe, né, de uma serva de Deus e a junção de um filho clamando por uma oportunidade gerou essa conexão. E hoje estamos aí pastoreando já a terceira igreja, né? uhum. Começamos ali no Jardim Universal 2, ao qual o pastor Lúcio Maia nos deu uma oportunidade de nos formar em bacharel em teologia. E dali em diante foi mudando de pastores, chegou o pastor Juarez de Ávila e deu uma oportunidade para nós ali, ainda como cooperador, já assumiu a igreja. Então a gente Olha, ficou bem surpresa, né? surpresa, né? Algo extraordinário, porque um cooperador assumindo uma igreja, então para mim foi algo extraordinário da parte de Deus. E aí fomos ali assumir a igreja e nós já vinha clamando, pedindo a Deus para que Deus nos desse uma oportunidade, mas nós estávamos esperando essa oportunidade daqui a uns 10 anos ainda, né? E veio antes e nós tomamos essa posição, fizemos um bom trabalho ali, a igreja está ali no Jardim Universal 2. Depois a gente teve aqui com o pastor Elcir, descemos para o Jardim Ouro Verde 3, pastoreamos ali. Hoje quem está ali no Ouro Verde 3 é o pastor Sidney. E nós fomos transferidos para o Jardim Aurora 3 e está ali um grande trabalho ali sendo executado com excelência, amor e muita fé em Deus. É resultado de oração, né? E a trajetória até chegar nisso foi bem sofrida. Vamos falar bem a verdade, porque quando a gente sai da presença de Deus, aquela pequena desobediênciazinha que a gente acha que não vai dar nada, né? Porque, ó, foi como você falou, Joinville, você foi pra Santa Catarina, Sim, viveu lá, depois voltou, aí tantas coisas aconteceram aqui até chegar ao ponto de aquele estralar, né, na mente, falou assim, é opa, verdade. não é esse caminho que é o meu caminho, eu preciso seguir o caminho que eu sempre... A promessa. É, da promessa, né? Sim, na verdade, nós ficamos 10 anos fora da presença de Deus. Olha, Foram 10 anos aí, não que nós queríamos estar fora, é que nós não tinha força para voltar.
Então, todas as vezes que nós queríamos voltar, ou que eu queria voltar, eu não tinha força, sempre tinha amigos, sempre tinha algumas causas para resolver, alguns problemas que a gente entrou sem entender que daria prejuízo até na vida mesmo pessoal, conjugal, ou até mesmo financeira. E a gente foi lutando dentro desses 10 anos aí, longe da presença de Deus, mas ao mesmo tempo tinha aquele temor, tinha aquela oração no meio da luta, no meio da batalha, e sempre eu pedia: Deus, me dá uma oportunidade. Se o senhor... E a minha oração sempre foi essa: se o senhor me der uma oportunidade, eu não quero 2, 3, 4, uma oportunidade, eu vou me desgastar o resto da minha vida na tua obra. E aí essa junção foi muito rápida. Dentro de 8 anos aí pastoreamos 3 igrejas. Sim. Vários trabalhos aí missionário, trabalho na rua, evangelismo, né? Parar o som na beira da estrada e fazer culto relâmpago. Então foi um trabalho muito, muito rápido, assim, que acho que Deus tinha pressa de vidas que estava esperando, né? Pela nossa forma de trabalhar, nossa forma de agir. E Deus decidiu ir para o Salmo 70, né? Apressa-te, Senhor, a tua obra, e apressou mesmo. Mas dentro desse período, pastor Fábio, foi muito doído, foi um processo, foram a levante, foram pessoas de um lado, de outro, pessoas porque não acreditavam, era um cooperador pastoreando uma igreja. É tanto que quando eu voltei para a sede, quando o pastor Juarez pediu para mim ajudar na sede novamente, ele ainda brincou e disse assim: desceu o cooperador, voltou o presbítero, já é alguma coisa. E eu fiquei muito feliz por isso, e sempre fui humilde, simples, de ouvir, de obedecer os meus pastores. Muitas das vezes eu até sabia em algumas causas que eu estava certo, mas pela obediência a gente deu um passo atrás, a gente pensou, e é tão lindo esse processo de obedecer, porque quando você vê lá na frente o resultado ser maior do que você imaginava, aí você vê que vale a pena obedecer. Tem hora que é preciso dar um passo atrás. Tem hora que é preciso você, mesmo sabendo, não, mas eu planejei, vai dar tudo certo, é que eu tenho certeza que vai dar certo. Mas tinha alguém superior, tinha alguém maior dizendo: é hora de voltar, é hora de recuar, é hora de perder um pouquinho. E você olhar e falar: poxa, mas eu tô tão bem aqui, tão alicerçado, eu tenho que voltar atrás. Voltar não é o meu hobby, voltar não é minha lenda. Mas daí a gente ficou pensando, a pastora Marinês também é uma pessoa muito sábia, e a gente decidiu dar um passo atrás, e às vezes 2, 3, às vezes ficar em silêncio, chorar escondido para ninguém ver. E hoje estamos aí, quem conhece nós sabe do nosso trabalho, sabe da sinceridade do nosso pastoreio, e a minha alegria maior não é nem nós, é de ver as pessoas chegando e sendo transformadas, entrando numa metanoia, mudando a mente e sendo transformado por Deus. E tudo isso, né, fora as pessoas, né, de fora, como pastores, líderes, você não teve um exemplo, como é que eu posso dizer assim, de vida, né? Por exemplo, não tinha ninguém na família pastor, obreiro, que já fez isso. Ou teve? Olha, na verdade, Fábio, nossos avós, né? Nossos avós sempre foram cristão, a nossa mãe, pai, e eu confesso, eu me espelhei muito em muitos homens de Deus. Até eu posso, talvez, até citar alguns nomes aqui, e talvez nem estão mais no nosso meio, mas foram pessoas que eu olhava e eu dizia: eu quero pregar como esse cara, eu quero pregar como esse pregador. O evangelismo na rua, o evangelismo, né, como você falou. Eu falo isso porque, assim, a gente fala assim, às vezes as pessoas veem um pastor fazendo e falam assim: ah, mas é porque na família o pai era pastor, ou o tio era pastor e fazia a mesma coisa. Não teve família cristã, mas não teve esse exemplo, né? Foi uma coisa, assim, nova, aonde a aprendizagem e a execução foi assim, ó, na hora, né? Foi de Deus mesmo, porque não teve essa cadeira hereditária de passar um pastoreio de pai para filho, de tio para familiar, né, igual você está falando. Mas eu tenho aqui uma pessoa que eu me espelhei muito, e quando essa pessoa não estava no nível, né, mais de exercer essa função, de levar o evangelho de Jesus, eu entendi que
poderia ser a minha vez de carregar esse legado da família Ramos. Então, né, para quem conhece, né, o pregador que é nosso primo também, e da família, que é o David da Silva, né? É um grande pregador, pregou em vários lugares, vários estados, e eu me espelhava muito nele, porque eu gostava de ouvir a pregação dele, e sabia que ele era um menino que, no meio da família Ramos, ele era uma das pessoas que estava em evidência aí no mundo religioso, cristão. E a gente vinha se arrastando lá embaixo, sem entender muito mais. E também o pastor Gessé. O Gessé foi um cara que eu espelhei nele na época que ele ministrava, né? O Misael Regis também, quando ele pastoreou, quando ele foi da sede Sarandi Norte, um pregador, um líder de jovens sensacional, a dinâmica dele, me atraía essas coisas, assim. Eu falei, um dia eu quero a minha agenda igual a agenda desses pregadores, e eu vou conseguir. E o que me impulsionou, na verdade, foi buscar conhecimento, né? Estudar, ler livro, ler a Bíblia, me formei em bacharel em teologia, depois eu fiz hebraico, do hebraico fui para interpretação bíblica e fui e não consegui mais parar. Na verdade, eu não consigo, né? Agora eu fiz por último, agora essa semana eu me formei, né, em comunicação assertiva. Para quê? Para poder descobrir, né, o pensamento do irmão, o gatilho mental e trabalhar, porque é muito bom o conhecimento. Ler a Bíblia é top, é legal, mas se você não souber interpretar ela, você acaba, né, trazendo alguns traumas para você mesmo, até algumas dúvidas. Então eu falei, eu preciso saber de onde veio, eu preciso saber quem é, estado geográfico, eu preciso saber quem que é esse povo de Israel, eu preciso saber qual que é a origem, o que, que tem nome aqui que parece que é animal, tem animal, parece que é nome de rua, eu preciso saber, é Naftali, é não sei o quê. Então eu falei, eu preciso entender. E graças a Deus, sim, eu acho que o conhecimento que Deus me deu até hoje, eu sempre falo e vou sempre estar falando que onde eu estiver, que eu não sei nada ainda, eu estou aprendendo e cada dia eu preciso aprender mais ainda. Então, a gente nunca sabe tudo, né? A gente está sempre aprendendo. Eu aprendo com o pastor Fábio aprende comigo, eu aprendo com o irmão diácono, com o cooperador que chegou agora, e assim a gente vai seguindo. Mas, para finalizar essa fala, foi doído, foi um processo árduo, mas foi um processo que eu quis trazer um legado, porque eu sabia que alguém que estava no legado já não estava exercendo, né, por motivos maiores. Porém, eu falei, pô, é minha vez. E aí chegou a vez e foi muito rápido, assim, como você falou, foi... aprendendo, executando na hora. Conectou, parece que era minha vez mesmo, né? Depois veio o Fábio também, em seguida, né? Eu cheguei primeiro, você lembra? Foi Universal 2, depois o Fábio também foi a pastor. Então, tipo assim, algo extraordinário. Eu confesso que é algo de Deus. Então, hoje eu não tenho medo do meu pastoreio, não tenho medo de pastorear, não tenho medo de entrar em qualquer lugar nessa cidade, falar dentro da autoridade de Deus, ou aquilo que Deus mandou. Por quê? Porque eu sei que não é uma coisa minha, não é uma coisa do Fábio, é uma coisa de Deus. Então, foi Deus que nos levantou. Até me emocionei aqui agora, senti a graça aqui de Deus. Foi Deus que nos chamou para essa geração. A geração mais difícil, a gente influenciar pessoas e não ser influenciados. Ô, pastor, inclusive até a gente estava conversando e algo também de conhecimento nosso, né, por ser parente, ser família, né, a sua trajetória como pastor. Quando a gente se conheceu, eu ainda era moço, eu era adolescente quando você veio de Santa Catarina para cá. Verdade. E quando a gente se reencontrou, que eu vi uma transformação, uma mudança da parte de Deus na sua vida, e de repente, e como a gente falou, né, foi coisa rápida, as coisas rápidas acontecendo, né, ali já pastoreando a igreja. Conta pra gente ali o pastoreio, primeira igreja, pastoreando, sempre é um desafio novo, né? Conta pra gente como é que foi esse desafio todo aí, da parte de Deus, o agir, o trabalhar de Deus, que foi muita coisa que aconteceu lá naquela igreja, né? Foi maravilhoso. Então, pastor Fábio, a nossa trajetória, eu já vinha orando, eu só não sabia que Deus tinha pressa nas nossas vidas. Então, a minha vida toda, desde os meus 17 anos, eu sempre fui de orar no monte, de campanha, de oração, de jejum. Em Santa Catarina tem alguns montes e até bem alto. E um povo de fogo, pensa num povo abençoado, que é o povo catarinense ali. As igrejas são avivadas, são uma bênção.
E nós vivemos no meio desse povo aí, cheio de Deus, orando, e nas minhas orações, né, eu sempre pedindo a Deus que eu queria pregar, eu queria ser itinerante, até me tornei itinerante, preguei em várias igrejas, mas não esperava assim uma proposta de pastorear. Porém, nós estávamos num jantar dos namorados e o pastor Juarez chegou próximo de nós, da minha pessoa da pastora Marinês, e disse: eu vou precisar de vocês. E aí isso já deu um frio na barriga, né? E ele falou: olha, vocês vão pastorear uma das nossas igrejas. Falei: meu Deus, como assim? Aí eu falei para a pastora Marinês: ele tá de brincadeira, é impossível, eu sou cooperador, não sou nem um presbítero. Não tem lógica, não tem como, é a Assembleia de Deus Missão, nós temos uma convenção, tá tudo errado, alguma coisa acontecendo de errado, ou é uma pegadinha, ou ele, não sei, e nós ficamos sem jeito, e aí no meio da semana chega a ligação do pastor dizendo pra gente estar orando, eu fazer minha oração e dar a resposta, e a pastora fazer a oração e dar a resposta dela. Não era uma resposta junto, tinha que ser uma resposta minha e uma resposta dela, para a ideia do quê? A ideia de que, eu quero pastorear, mas a esposa não quer. Exatamente. Então não seria um bom pastor, né? Com uma esposa que não acompanhasse, não desse esse apoio. Poderia dar certo, mas mais pesado. Ao contrário também. Tudo ao contrário. Não daria certo, né? Não, eu creio que não, né? Aí o que acontece? Aí a gente foi orar e ficamos 2 semanas orando, pedindo. Eu já tinha a resposta, não é de Deus, é o que eu mais sonho, é o que eu quero, é a nossa vez, né? E ela orando, orando, orando. E aí nós ia pastorear, na verdade, um novo panorama. Na época, quem estava lá era o pastor Giovanni Gregório, lá no Panorama. Porém, né, em última hora, o pastor Juarez teve uma outra ideia e decidiu trazer o pastor Hélio para o Jardim Novo Panorama. Giovanni desceu pastorear o Jardim Universal 1 e eu assumi o Jardim Universal 2, né, debaixo de muita graça e misericórdia. E a gente chegou, claro que tive algumas orientações de alguns homens de Deus, de alguns mentores de alto escalão, que mostrou o caminho. E eu lembro de uma pessoa que falou uma palavra e isso mudou minha história, que foi usar de leveza com a palavra, né, com a comunicação com as pessoas. Isso vai mudar o teu pastoreio. Nunca age no impulso, essas coisas. E a gente estudando foi já entendendo. E quando nós assumimos a igreja, então, tipo assim, a gente abraçou com toda a força, né? A gente, na primeira semana, sentamos com os obreiros, com os irmãos, os poucos irmãos que tinham lá, e já decidimos reformar a igreja, já fizemos cimento queimado, né? Colocamos LED, né? E os obreiros ali animados, e as irmãs, já fomos orientando, porque a gente viveu dentro da igreja, então a gente tinha uma base do que é liderar uma igreja, mas você na atuação ali, você olhar e dizer, agora eu sou o pastor dessa igreja, é totalmente diferente. Teve momentos na minha vida que o meu bacharel, meus cursos, as minhas formações, nenhuma valeu de nada. Teve momento que eu tive que se jogar de joelho, dizer, Deus, essa... Acho que é outra, né? Agora é contigo, Senhor, porque eu não sei resolver isso aí. A teologia não vai resolver isso aqui. Não tem como, pai. E aí fomos para cima, né? Graças a Deus fizemos boas amizades. Encontrei o irmão Leandro Dourado. O irmão Leandro Dourado se tornou meu co-pastor. Não um jovem, todo mundo ficou admirado, mas um jovem obediente, um jovem que sempre nunca falou não para mim. E eu falei, esse é o menino que vai ficar do meu lado, independente quem seja um ancião ou não. Tive a honra no Jardim Universal 2 de pastorear meu pai e minha mãe, que é uma honra, e pastorear, né, um dos pioneiros da cidade de Sarandi, que é o pastor Francisco Félix, a irmã Elizabeth, né, para quem conhece, né, se você estiver ouvindo, né, talvez aí do outro lado, são pioneiros, às vezes estava um pouquinho esquecidinho ali, mas quando eu estava com ele, fizemos um aniversário dele, tiramos um dia, fizemos um aniversário do pastor Francisco Félix, e a irmã Elizabeth, fizemos um áudio das fotos, ele tocando o violão dele, e ficou na história. Convidamos toda a família, paramos um culto para fazer o aniversário dele, um culto abençoado.
Então, tipo assim, conheci o irmão Valmir, né, a irmã Daiane, que se tornaram ali meu secretário, né, também líder ali da diaconia, nos ajudou muito ali. Toda aquela igreja, de uma forma especial, foi um impacto na minha vida. Então, ali no Jardim Universal 2, nós nos doamos como se fosse a nossa casa. Hoje a gente já está um pouquinho mais devagar, mais experiente, né? Prudente, né? Recebemos algumas pancadinhas, né? Isso é normal, né? Algumas ingratidões, e a gente foi aprendendo nesse processo. E seguindo as hierarquias aí da igreja, do Jardim Universal 2, para mim foi uma experiência. Ficamos 2 anos e meio lá. Tá lá a igreja, deixamos mais de 8 obreiros lá formados. Tá lá o pastor Levi pastoreando a igreja do Jardim Universal, mas ficou lá formado, círculo de oração, jovem, criança, a irmã Nilvana, o irmão Roberto, estão lá até hoje. Então, para nós, já se acabasse ali no Universal 2, já tinha sido um motivo uma benção, né? de honra. E aí, dali vocês foram, daquela igreja do Universal 2, vocês foram pro Ouro Verde, né? Foram pastorear Ouro Verde depois de algum tempo, mas, como você falou, a experiência mudou e muitas outras coisas mudaram, né? Porque nesse meio tempo entre uma igreja e outra, houve o caso aí da perda do filho, né? Sim. Na verdade, nós não fomos pastorear o Ouro Verde nessa época. Na verdade, nós estava tudo tranquilo, pastoreando normal a igreja. Decidimos fazer uma campanha de oração. E nessa campanha a ideia era orar pelos nossos familiares. Sim. Tios, tias, parentes, vô, avó, primo, primas, né? Para quê? Porque a gente prega para todos, vê Deus fazer na vida de todos, e muitas das vezes, pastor Fábio, 70% dos nossos familiares não querem Jesus. E aí Deus queimou meu coração, convidei os obreiros. Falei, vamos fazer uma campanha, vamos clamar pelos nossos familiares. E Deus vai nos dar a vitória. E no último dia da campanha, infelizmente, né, foi a fatalidade, né, do Danilo ter sido assassinado. E só que nessa semana o pastor já tinha nos comunicado que o pastor Levi ia assumir o Jardim Universal 2. E eu não entendi nada, porque nós vinha fazendo um trabalho muito bom. Né? Fizemos o Natal Sem Fome, né? Que teve lá aquelas entregas das cestas, ali, aquelas pontinhas das asas, que talvez para uns não foi insignificante, mas as cestas básicas foram mais de 370 cestas básicas, ajudou muitas famílias, e o trabalho em si ali foi maravilhoso. E aí, então, nesse meio termo, o pastor nos convidou para voltar para a sede, para a gente poder assumir as missões lá do campo. Então já estava tudo certo, eu já tinha conversado com ele, ele já tinha dado o veredito, a gente tinha entendido a visão de Deus, né? Por obediência, não tinha entendido o porquê voltar, mas pela obediência, a gente não tem CNPJ. A visão do pastor, né? Sou um pastor local, né? Não tenho CNPJ de igreja, não sou dono de igreja, sou servo. Poxa, vamos dar um passo atrás, doído, sofremos. Pastor Marinês entrou quase em depressão, que chorou muito, porque se apegou com as irmãs, se apegou com... É um trabalho, né, de amor, né? Trabalho e de quando você amor. fala trabalho de amor, a gente tem um apego, se apega, né? Um afeto. Então, a arrancada da igreja, de nós subir para a sede, já foi uma dor muito grande, porque era a nossa primeira igreja, e a pastora Marinês também, como primeira igreja, se apegou demais nas irmãs. Eu vinha sempre orientando, cuida... Assembleia de Deus mais prudência, assim, né? Então vai devagar. Porém, o que acontece? Recebemos já esse primeiro impacto. Pastor, tal dia fulano vai assumir a igreja e eu preciso que o senhor suba para a sede e me ajudar aqui nas missões. Seu trabalho é missão, o senhor é um missionário. E aí a gente decidiu voltar. Só que não tinha ainda assumido. Dentro desse período de voltar, numa quinta-feira, é o último dia da campanha, o presbítero Malvaldestir levanta a igreja, pega o microfone e diz assim, vamos clamar pelos filhos do pastor Ezequiel. E aí levantou um clamor, a glória desceu sobre a igreja. Eu falei, Deus deve ter enviado, não foi nenhum nem dois, deve ter enviado um batalhão de anjos onde ele estiver. Na verdade, naquela quinta-feira ele foi assassinado, nós achamos ele no sábado, que já ia ser minha despedida. A despedida da igreja para me subir para a sede. Porém, sábado à meia-noite chega o caixão do Danilo. Eu tenho
Agora, dois impactos emocional. A perca da igreja, simbolicamente, porque eu estava indo para a sede. Poxa, não estava indo para outra, eu estava voltando para a sede. Sem entender nada. E até hoje nós não entendemos o porquê voltamos para a sede. Não entendemos. Já fui criticado, já fui apontado, até já gerou dúvida na mente da minha esposa. Para você ver, mas, enfim, quando a gente está bem com Cristo e sabe o que a gente está fazendo, a gente não se preocupa. Era um trabalhar de Deus e o nosso problema é que muitas vezes a gente não quer sofrer alguns danos por Deus querer trabalhar de uma forma diferente. E porque independentemente da gente estar trabalhando, independente do lado que vem, né? Quando a gente está trabalhando, fazendo algo que a gente reconhece e entende que é realmente de Deus, vem retaliação e vem opressão de tudo quanto é lado. Dúvida, e principalmente, né? O problema que eu acho que muitos hoje enfrentam, pastor Ezequiel, é que a gente vem de lugares que a gente não espera. E aí a gente fala assim, igual a gente até estava comentando, não é que, porque fulano tá errado, porque esse grande... Não. É que o trabalhar de Deus, ele usa pessoas e às vezes até para poder atingir o nosso emocional, mas não para nos afligir, não para nos matar, mas para nos fortalecer. Né? Hoje dá de entender o quanto a gente tem amadurecido no lado pastoral, no lado de cuidar de pessoas realmente, de nos doar, de nós entregar a nossa mente para entender a mente do irmão que chegou machucado, do irmão que está num canto e não consegue se envolver nas atividades da igreja, e nós entender que talvez ele está passando por uma situação, mas ele não quer se abrir. Porque o pastor ser chateado, ser decepcionado, ser magoado, é justamente porque vai vir pessoas... Sim. Que vão estar magoadas, chateadas, decepcionadas, sem entender o porquê de muitas coisas. Pô, como a gente pode ver, né? O próprio Cristo desceu, viveu aquilo que são as nossas aflições. Jesus foi traído, Jesus foi negado, se decepcionou, não tinha pessoas, porque os discípulos que estavam ao lado de Jesus, o próprio Jesus disse para ele até quando, né? Por quê? Porque não eram pessoas que realmente estavam observando e dentro da visão, mas aprenderam depois. Sim. Então, dentro do pastoreio, essas experiências, elas agregam muito, né? E amadurece a gente, faz com que a gente pense, quando chega uma outra causa, uma outra situação, você já está preparado. Ou, na verdade, quando você tem um chamado pastoral, independente a causa, independente da situação, e você busca por conhecimento, igual você sabe que eu busquei precisa aprender muito, mas tenho buscado um pouco, então a gente consegue, pelo menos, usar o nosso equilíbrio emocional e não tomar decisão precipitada, que isso é a primeira fonte. Porque fonte para cair, né? Se a gente se desequilibra... Sim, então a primeira ponte central de um pastor é ser equilibrado. Exatamente. Para quê? Para que ninguém desequilibre ele. Ele é a balança, ele não pode ser uma pessoa desequilibrada. Então vai chegar alguém falando uma verdade, um sofisma, né? Que significa uma verdade seguido de um engano, que parece ser que aquela pessoa está certa, e se você não tiver um equilíbrio emocional, um raciocínio, uma mente sadia para você tentar entender os dois lados da história, infelizmente, você toma a decisão e acaba destruindo uma família. Aí depois, lá na frente, para você reconstruir e pedir perdão, aí vai ter que subir lá no monte, jogar as penas e pegar de volta, né? É porque o que as pessoas imaginam, né? Pastor super-herói, não é verdade? É homem de ferro, é coração Jamais. de ferro. Não é. Mas o que difere essa questão de saber blindar? Como a própria Bíblia nos fala, né? A quem muito se é dado, muito se é cobrado. E dentro do pastor e dentro do ministério pastoral, por isso que a gente passa por situações aonde sofremos, como foi o sofrimento da perda. Tanto como pastor ali, porque estava ali, da igreja em si, e também ali familiar, né? Já o filho, no mesmo momento. No mesmo processo. Tipo assim, um amadurecimento, assim, é aquele negócio assim, ó. Como é que a gente diz de maneira agrônoma falando, né? Deus, ele tava jogando adubo, fertilizando para você se amadurar na hora ali, rápido. Muito rápido. Tinha que ser rápido o que Deus tinha para fazer, tinha que ser rápido. Então, eu imagino que esse processo que ele colocou, esse deserto, essa dor, confesso que ainda dói, porém, a gente aprendeu a negociar com o nosso cérebro. A gente aprendeu porque dentro do nosso conhecimento,
a gente entende que o cérebro ele não sabe discernir o real do imaginário. Então, se ele não sabe discernir e eu crio uma imagem dentro de mim que eu sou um vencedor, eu vou vencer. É o que eu falo sempre, pastor Fábio. Eu gosto de acertar com o erro dos outros. Porque se eu acertar com meus erros, é mais difícil. Então, quando eu vejo alguém errar, eu fico feliz, eu não julgo, me alegro porque eu não vou fazer o que aquela pessoa fez de errado. Até na nossa produção com o nosso cameraman, a gente fala bastante isso. Então. Não vá errar para você entender o... Não. Olhe para o erro dos outros. E não faça. Isso a gente falando assim, você vai deixar os outros... Não. Pessoas estão ao seu redor te mostrando, olha, eu cometi isso de errado. Né? Como até o próprio testemunho, quando na juventude me desviei. Sim. E o que a gente ensina para a juventude hoje? Não faça isso. Vá. Porque se você for por esse caminho, olha o que eu passei. Talvez hoje não volte, porque o amor de muitos já se esfriou. Entendeu? Olha pelo que eu passei. Então, se você não quiser passar pelo mesmo, lógico que o processo de cada um é diferente. Sim. Mas aí é o que eu sempre falo assim, Deus ele te dá o ponto de partida e a chegada. Agora, o caminho que você vai tomar, ele te mostra mas você tem escolha para ir por vários, mas a chegada é certa. O livre-arbítrio, né? Então, na verdade, existem 2 caminhos, né? O caminho que a gente sempre fala do céu e do inferno, mas simbolicamente, podemos dizer, tem um caminho de você ter resultados positivos e tem o caminho onde você vai ter seus resultados negativos. Então, toda vez que você tiver um resultado negativo, vai ser o caminho do pecado, onde você vai errar ou acertar o alvo errado. E quando você acerta, você vai seguir um caminho que te produz vida, que te produz alegria, que te produz conhecimento, que te produz paz e que te produz sucesso, tanto emocional, tanto espiritual, e ao ponto até de você se tornar uma pessoa aí, uma pessoa até qualificada ao ponto de alcançar objetivos que ninguém alcançou. O único problema nosso é que nós ficamos estagnados com medo, porque alguém tem um nome, alguém tem uma igreja maior, alguém já fez há 10 anos. Eu não tô nem aí se alguém tem 50 anos de pastoreio. Eu tô com a 3ª igreja que nós pastoreamos, porém, o meu foco de trabalhar é amar vidas, é abraçar o caído, necessitado e dizer, tem solução para a tua vida. Exatamente. Tem solução para a sua história. Pastor, e a gente falando nisso, vocês voltaram para a sede, depois de tudo isso. E aí houve um outro processo, que foi um processo para ir para a igreja do Ouro Verde, né? Isso, foi bem isso. Na verdade, eu tive pregando numa igreja de Maringá, no Piatã, se eu não me engano. Acho que é na Tuiuti. Eu tive ministrando na igreja e no final do culto, um abençoado desce, me profetiza, disse que eu ia passar por um grande vento, mas ele estava nesse vento e eu precisaria passar por esse vento para tomar uma decisão. Falei, pronto, e agora? Beleza, acabou o culto, vim embora. No sábado, à noite, passamos por uma situação ali na sede, né, de uma discordância de algo, por causa de um banner e tal, e a gente foi meio desacatado ali, né, por uma pessoa, assim, brutalmente, diante do público, diante de toda a igreja, muita gente estava junto, e ali foi o ponto de decisão, né, de a gente tomar essa atitude de mudar. Eu comecei a orar e disse, Deus, não estou aguentando mais, não estou suportando mais, me dá uma direção. Qual foi a direção? Fui convidado para pregar ali no Jardim Aurora, no Jardim Ouro Verde Sede, Igreja do Pastor Elcir, num culto de jovens. Lembra que no começo começou com o Danilo, né? E agora Deus fala que vai montar um vento, o vento veio, né? Que foi esse desacato. Porém, né, não tava muito mais legal ali você junto com as pessoas, e eu não sou de ficar mudando, né? Minha vida, meu plano era permanecer, mas tem coisas que a gente precisa tomar uma decisão. E aí eu preguei naquele dia, naquela noite, no culto de jovens, falei muito sobre pais, mães e filhos, de se unir, de se perdoar, de se abraçar, e Deus fez algo grande ali, e naquela noite Deus falou muito forte comigo, dizendo, é aqui o seu lugar. Olha. É aqui. Eu falei, não, aqui não, não tem,
Não tem lógica, eu sou assembleano raiz, eu sou assembleano nato, eu vim do culto de terça-feira, de doutrina, escola bíblica. Tem umas coisas que não vai fechar na minha matemática, não, aqui não, Senhor. Porém, um certo dia tomei uma decisão, chamei o pastor Juarez lá em casa, né, falei para ele que eu queria minha carta, que eu ia tomar uma decisão, que ia congregar numa outra igreja, e que o meu tempo tinha acabado, eu só precisava da bênção dele, e foi o que ele fez, ele me abençoou, né? Me abençoou a minha ida, tem uma carta lá de recomendação assinada pelo pastor Juarez, nossos pastores da Sarandi Norte. E aí eu sento com o pastor Elcir, e eu sento lá e a minha fala para ele foi essa: pastor, eu não quero cargo, eu não quero status, eu não quero nada, eu só quero sentar aqui e curar meu luto. Acabei de perder um filho, eu só quero chorar, adorar a Deus, precisar de mim, eu estou aqui para fazer missões, eu não quero nada. E dentro desse processo, fomos recebidos na igreja. E aí, o pastor tomou uma decisão, falou, ó, tal mês a gente vai abrir uma igreja no Jardim Aurora, no Ouro Verde. O senhor assume? Olha Eu aí. falei, bora, né? Falei, vai dar alguns probleminha aí, porque tem muita gente na frente, né? Sim, tô chegando agora, não faz nem 7 meses que eu tô aqui. Nós vamos apanhar junto, né? As pessoas vão se levantar e isso é normal. Porque imagina, você tá ali 14 anos lá do seu pastor, tem chamado para pastorear e chega alguém com 7 meses e já vai pastorear. Sim. Então foi muito rápido, os alevantes ali e tal. E aí nós assumimos o Ouro Verde 3. Assumimos o Ouro Verde 3, ficamos 7 meses no Ouro Verde. Quando nós estávamos começando a se alegrar, né? Que nós começamos a erguer as bandeirinhas brancas para avançar mesmo, arrebanhar, já começar a membrar o pessoal, né? Aí o pastor desceu aqui para baixo, aqui por o Aurora, achou aquele salão lindo lá que é a igreja, e aí chamou eu para uma reunião e disse, olha, nós vamos abrir o Jardim Aurora. Se assume lá? Eu falei, poxa. É aquele negócio, né? Quando começa a se apegar, começa a ir assim. E o Aurora foi muito marcante e importante, porque é uma região que era, na verdade, vamos colocar assim, da nossa convivência ali, né? Da nossa convivência. Na verdade, ia ser um salãozinho mais para cima. Sim. Muito pequeno, bem menor do que, acho que até menor do que o que nós estávamos no Ouro Verde 3. E na hora da decisão ali eu fiquei um pouco indeciso. Falei, meu Deus, mas não pode ser possível, fomos lá ver, olhamos, a pastora olhou para mim assim, eu falei, nós não temos CNPJ, filha. Vamos se der uma barraca para nós lá no 8, lá no Marialva, lá no meio do soja, e falar, nós vai abrir uma igreja aqui para os índios, nós vai. E aí nós chegamos lá, era um salãozinho menor, onde hoje é a frutaria lá. E aceitamos ficar lá. Porém, quando o pastor me chama para me entregar a chave, já não era mais o salãozinho, era o salão Maior. de Aurora. E eu me assustei, falei, que é isso, pastor? Ele falou, não, aqui vai ser nossa igreja. Eu falei, como assim vai ser nossa igreja? Não era o salãozinho aqui? Ele falou, não, deu certo aqui, você não queria pastorear? Então tá aí. Ai. E aí, em 30 dias, nós conseguimos construir aquela igreja. Olha como que as coisas é tremenda. Você que tem salinha de criança aí na sua igreja e acha que é brincadeira, ou que as crianças não é alvo do inimigo, eu quero te falar uma coisa, em 30 dias nós montamos a igreja do Jardim Aurora 3 e estamos 7 meses tentando montar a salinha e parece que trava, não vai. Agora, esse mês que nós conseguimos finalizar a salinha das crianças para poder as crianças ficar mais à vontade, tirar eles do meio da igreja, para não atrapalhar na hora da pregação também, né? e ensinar eles ali. Então foram 7 meses para a gente finalizar a salinha das crianças. E eu falei, meu Deus, eu falava para os irmãos, em 30 dias nós montamos a igreja, em 7 meses para montar a salinha. Você vê o quanto é a fúria do inimigo contra as nossas crianças. Uma das coisas que foi algo exigido da minha parte, quando a gente começou, que a gente planejou ir para um salão, eu falei, tem que ter o espaço para a salinha. Para você ver que não deu certo da gente sair daquele salão até hoje,
né? Ah, já teve plano? Não, então a gente já procurou outros lugares, outro salão, né? Até porque a gente precisava expandir, né? Ou um lugar mais em conta na questão de aluguel. E a gente procurou tantos outros lugares que não tinha nem como a gente montar essa linha. Então não dá certo, porque na Uhum. verdade a prioridade, uma das prioridades das minhas exigências é a gente ter um espaço para as crianças. Que eu As valorizo crianças é o muito a principal. questão das crianças. Como a nossa igreja, por exemplo, é uma igreja que tem mais jovem e adolescente, a gente trabalha com eles, né? Mantendo eles ali dentro da igreja, sempre trabalhando. E é um trabalho também que, como você falou, salinha das crianças, jovem, né? Porque você sai nas ruas com Sim, som. E você vê nas praças, por exemplo, muitos jovens no meio das praças, sim. o tal do narguile, né? Meu Vê Deus. muito. E isso também acaba sendo uma distração para os jovens, né? Por mais que a gente Sim, tá lá, tá indo, tá levando, mas os jovens, isso parece até que os jovens são, é colocado uma venda assim, ó. sim, Quando a igreja está se aproximando do jovem, sim, parece que eles têm uma venda, sim, é né, nos verdade. olhos. Não, é muito forte nessa parte de igreja, lidar com jovem, com criança, com adolescente, com adulto, com senhores, né? Hoje no Jardim Aurora 3 nós damos muita oportunidade para os anciões, né? Para os senhor, pros idosos, né? Igual o irmão João, a irmã Noemi, meu irmão, eles sempre estão dando um testemunho. Às vezes demora um pouquinho ali, porque eles se empolgam, né? E talvez por aí em outras igrejas ah, às vezes nem oportunidade tem, na verdade, esses Verdade. senhorinhos, esses senhores, essas senhoras são os que são fiel ali com a gente, tá todo mês abençoando ali, seguindo o padrão ali, né, de ser dizimista, ofertante, quando precisa, tá sempre presente, É o que mantém a que igreja, mantém, né? né, O templo, né? A gente fala igreja quando a sim, gente fala o que mantém o templo, é o que mantém ali a a estrutura, fidelidade né? deles ali. Então, lidar com todo esse cenário de criança, jovem, adolescente, irmãs, casais, é um trabalho muito árduo. É por isso que na igreja precisa ter as suas lideranças. Para Exatamente. quê? Para que o pastor foque no pastoreio. Hoje em dia, eu confesso para vocês que estão assistindo, que vão estar ouvindo, muitas das vezes a gente não pastoreia, a gente é tudo. A gente tem que ser o líder, a gente tem que ser a orientar o líder de jovens, o líder de missões, o líder das crianças. E não é isso pastorear. O pastor ele tem três funções. Né? Uma das três funções, né? Tem várias, mas uma das três é observar, mentorear, né? Observar, mentorear e ensinar. E muitas das vezes a gente não consegue fazer isso porque tem vários outros segmentos que Uhum. você não tem por ser uma igreja, no caso a nossa, uma igreja que está 6 meses ali, já com tudo que a gente viveu até hoje, nós estamos no nível de uma igreja que está ali 2 anos. Tivemos quase 40 ceias agora esses dias, né? Em 6 meses, né? Com a igreja começar a andar agora, nós já andamos sozinhos, já pagamos Sim. aluguéis. Então, por quê? Porque Deus tem um chamado. Então, desde o começo do meu chamado, não fui eu. Na verdade, eu queria ser jogador de futebol. Né? Eu treinei na Tigre, em Santa Catarina, joguei no Jack Joinville, né? Eu fiz peneirão para jogar na Itália, eu tenho os documentos lá em casa, não fui. E hoje eu estou aqui, pastoreando igreja e vendo vidas serem transformadas através da palavra e do conhecimento. Então, a igreja hoje, para mim, pastor Fábio, é um lugar onde, se você não tiver chamado, não pastoreia, que você vai se machucar. Porque lidar com todas esses segmentos de pessoas diferentes exige muita energia, exige muita atenção, não dá de tomar decisões. Às vezes você vai cobrar de uma criança, o pai é uma pessoa que já meio ignorante, meio idólatra ali do filho, e não vai dar certo. Então você tem que pensar, tem coisas que você viu o erro e você está em silêncio, observando uma oportunidade para você chamar os dois para conversar. Você já viu, as pessoas estão lá, o senhor não viu, o senhor não está vendo, olha o irmão, olha fulano, o pastor já viu todo o cenário. Só que Exatamente. como pastor Fábio, não tem como você agir como um presbítero, como um evangelista, como o diácono que quer que você vai lá e arranca fora e executa. Então o que a gente faz? A gente ora, espera o momento certo. Eu tenho uma concepção comigo de nunca tirar ninguém. Então todos que estão conosco até hoje, essas 3 igrejas, nunca tirou ninguém.
Os que foram é porque saíram, porque quiseram. Mas sempre orientando, né? Sempre cuidando. Esse é o Sempre propósito, de cuidando, verdade, meu. né? Ah, ó, vou tirar você desse departamento. Se eu tirar você de um departamento, você vai para outro melhor. E fulano que chegou vai para o teu lugar, porque ele é uma pessoa certa e você é uma pessoa certa. Talvez você só tá fora de lugar dentro disso. Isso é forte, hein? Talvez você só está fora de lugar. Achar a sua vocação, né? Sua vocação, e às vezes você tá fora do lugar, você tá ali, ó, na igreja, vivendo um ativismo religioso, fazendo tudo. Eu sou líder, eu sou músico, corre lá, cuida do som. Cara, pelo amor de Deus, você vai morrer. Você vai se acabar, né? Você vai chegar uma hora que vai ser igual um cansar, computador. Né? A mente e o corpo cansa. Vai ser igual um computador, vai começar a dar pau na sua mente. E dar pau na mente é o quê? E o espiritual não alimenta, né? É isso que acontece. É muito serviço, mas aí o espiritual não está alimentando. Precisa haver esse equilíbrio. Religiosidade. E o pastor tá ali para poder trazer esse equilíbrio, né? Sim. Lógico, tem alguns pastores, né? Como a gente vem desde o primeiro podcast falando, porque na verdade aqui é justamente para a gente poder abrir os olhos e a mente entender. Tem pastores, e isso é verdade, isso não é de agora, isso é de anos e anos e anos e anos e anos. Tem pastores que justamente priorizam o serviço do que o espiritual, mas a igreja, ela trabalha tendo o serviço e tendo o espiritual. E tem que haver esse equilíbrio. Se você vai muito espiritual, não tem serviço, é aquele negócio. A fé sem obras é morta. Mas a obra sem fé também não adianta nada, porque você fazer a obra e não acreditar naquilo que você está fazendo... É crescer na graça e no conhecimento, Exatamente, é os dois juntos. Você tem a graça, né? Que é o favor imerecível. Porém, o conhecimento te traz. E esse conhecimento, gente, não é só ler a Bíblia. Porque se você ler a Bíblia e não entender, não vai adiantar de nada também. Vai dar sono. Né? Tem gente que lê a Bíblia e dá sono. Tem gente que lê a Bíblia e não consegue ler uma página, porque abre a boca, dá sono, ele vai fazer o que? Ele lê um livro inteiro, mas não consegue ler uma página da Bíblia. Por quê? Porque lê de forma inadequada. Agora, se você lê a Bíblia olhando para os ponto, vírgula, verbo, fazendo pergunta para o texto, por que que a mulher, vamos falar aqui, por exemplo, da mulher do fluxo de sangue, né? Por que que a mulher do fluxo de sangue tomou a decisão de ir? O que que ela tinha? A Bíblia diz que ela vendeu tudo que tinha. O que que a mulher tinha que ela vendeu? Né? O porquê que ela foi? Quem era? Em que lugar que ela tocou? Então a gente não faz pergunta, a gente lê a Bíblia aleatória, por isso que dá sono. Mas quando você coloca o óculos da imaginação e faz pergunta para o texto, você convida o Espírito Santo para ler. Você convida o Espírito Santo e você faz pergunta para o texto, coloca o óculos da imaginação. Exatamente. E aí você coloca a veste do texto e entra dentro da Bíblia. Cara, pastores do céu, irmãos, amigos, você não quer mais largar a Bíblia, você mergulha num oceano tão profundo, só que, porém, tem pessoas só rabiscando a superfície, achando que é o super leitor, né? Ainda briga com a gente, fala assim, tá aqui na Bíblia, tá aqui, ó. Poxa, tem coisa ali que não dá de falar isso, né? A pessoa tem que estudar, entender. Eu falo assim, a interpretação maior, a revelação maior, ela vem... quando você convida o Espírito Santo para estar com você, principalmente nesses momentos. Ele vai momentos, abrindo, né? A sua mente, você vai... Exatamente. Mas foi isso aí, pastor. A gente vem pastoreando, cuidando de pessoas. Na verdade, eu me sinto assim um pastor... Como é que eu posso dizer? Um pastor que estou aqui para somar, para servir. Né? Então, o meu foco não é deixar entrar aquele ego que eu sou o pastorzão, que sou o melhor, já é a terceira igreja. Não, o meu foco é ver pessoas. A minha alegria é quando eu vejo pessoas sendo transformadas. E tem que ser as piores. Eu tenho alguns casos lá que eu tenho dado oportunidade, alguns irmãos que se sentem os irmãos raízes, né? Se sentem os sancarrões, né? Se sentem os melhores, né? E eles olham e falam, mas uma semente você planta, ela não cresce e vira uma árvore da noite pro dia. Então, caso a caso, né? Obreiro velho a gente trata com uma forma, né? Membro você trata de outra, liderança de outra, né? Agora, um novo convertido, alguém que está chegando, mesmo que ficou um bom tempo lá no mundo, conhece a palavra, e agora voltou, mudou muita coisa. Exatamente. Então, se não tiver alguém ali para mentorear, para cuidar, para ensinar, para dar uma oportunidade, felizmente,
as pessoas desistem, porque hoje tem muitas opções. Pastor Ezequiel, dentro desse meio termo todo, entre uma igreja, né, no caso acho que foi entre a Ouro Verde e a Aurora, né, entrou a questão dos estudos, né, Sim. que te levou a outros caminhos, né, Verdade. dentro do ministério mesmo, dentro do próprio ministério pastoral, outros Sim. caminhos que te abrangem o conhecimento e te abrangem também horizontes, Verdade. né, novos horizontes. E como que foi isso daí? Começou como esses estudos aí, essas aprimorações, né? Então, pastor Fábio, a igreja já é um grande ensino para nós que quer ser alguém visto como pastor. Nós temos que se impor com uma postura diferenciada de outras pessoas. Então, desde a parte de fidelidade, lealdade, hombridade, pois um pastor ele é visto no bairro não é pelo nome. Então, ninguém conhece lá o pastor Ezequiel ou Ezequiel, conhece o pastor. Então, a gente já começa ali, dentro dessa estrutura pastoral, já se portar como uma pessoa de um grau mais elevado. E, através desse grau mais elevado, as portas foram se abrindo. Fomos conhecendo pessoas diferentes, sentando em mesas diferentes. E eu lembro que eu comecei a trabalhar com cartas contempladas. Dentro dessas cartas contempladas, eu não sabia o que era uma comunicação, eu não sabia o que era uma oratória, eu não sabia o que era uma gesticulação, agir no impulso, pensar. A gente tinha o cenário igreja e aprendendo na raça, né, e no conhecimento do Espírito Santo, mas não tinha um conhecimento. E aí eu comecei a fazer alguns cursos, oratória, já tinha me formado em bacharel em teologia, fiz algumas missões de inteligência emocional, onde eu aprendi que eu tenho uma identidade. Olha aí. Eu aprendi que eu precisava saber ter conhecimento, identidade e propósito. Eram 3 coisas que eu não tinha. Tipo assim, estávamos ali pastoreando, ajudando a igreja, na minha visão, né? Estamos ajudando a igreja sede, cuidando de uma igreja. Era essa a visão. Mas quando eu entendo que nós temos uma identidade e eu precisava me conhecer, né? Ou conhecer o Ezequiel de dentro para fora, e que eu tinha sonhos, que eu tinha sentimento, dor, raiva, ira, e que tudo isso está aqui dentro, e eu que transformo isso em coisas boas. E é onde eu comecei a fazer outros cursos. Aí me formei, né, em PNL, né, que foi um dos últimos agora, Programação Neurolinguística. Fiz também, estava fazendo agora a psicanálise, e aí não consegui parar. E agora, por último, agora, essa semana, eu me formei em comunicação assertiva para poder entender o cérebro, palavras assertivas, onde abre gatilho mental e as pessoas conseguem ali... você consegue descobrir coisas que outras pessoas não conseguem descobrir, porque você estuda, né, os neurônios, né, o cérebro e a comunicação. Por exemplo, como, quem, onde... quem especificamente, coisas que a gente não fala diariamente. Até mesmo a linguagem corporal, né? A linguagem porque corporal, para pastor, verbal, principalmente não verbal. pastor, né? Que tá ali aconselhando. Você pensa, você vai sentar com uma pessoa para aconselhar. É igual, por exemplo, você, um advogado sentando com um réu. Sim. Por exemplo, o réu ali, ele precisa contar coisas para o advogado que ele não conta para outro. E quando nós falamos disso no mundo espiritual, Cristo é o nosso advogado, e aonde a gente precisa dizer para Cristo certeira, toda a sinceridade, se abrir. Se abrir para ele poder nos ajudar. E dentro de um aconselhamento é preciso haver isso, né? Essa confiança. E até, por exemplo, tá conversando, o pastor, o aconselhador, precisa entender o que a pessoa está querendo dizer sem falar. Sem falar. A ideia é você dar o seu cérebro para entender o pensamento que está dentro de uma outra pessoa. Porque a pessoa só vai trazer algo para você se ela falar. Quando você não tem um conhecimento, ela vai ter que falar. Ou talvez a forma que você vai impulsionar ela a falar, pode ser que ela pode ficar coagida e até você não conseguir tirar nada. Agora, com o conhecimento, com algumas palavras assertivas, por exemplo, né, a pessoa errou lá, fez uma coisa muito grave lá, ou caluniou lá, estamos falando de pastores, né? Caluniou lá o pastor.
e de repente o pastor vai tomar uma correção com essa pessoa e a primeira palavra que o pastor falou foi: você é um mentiroso, você está mentindo sobre a minha pessoa. Então, é muito pesada essa palavra, sem você ter certeza de ir à fonte, de ver da onde veio esse segmento, de ver da onde surgiu esse comentário. Então, é um processo. Agora, imagina você chegar numa pessoa, olho a olho, porque a comunicação visual é uma das principais. Então, imagina você olho a olho com uma pessoa que te fez um mal, você já sabe da história, e você dizer para ela assim, da seguinte forma: olha, fulano de tal, eu sinto que você está faltando com a verdade comigo. Eu quero te dar uma oportunidade para você se abrir, comentar. Eu estou aqui para te ajudar. Aqui, dentro desse escritório, é sem julgamento. Se você se abrir, se você me falar, a sua história pode gerar uma transformação na vida de alguém. Então, eu gostaria que você expressasse todo o teu sentimento. Seja bom ou seja ruim, estou aqui para te ajudar, para somar e nunca diminuir. Você pode falar, e muitas das vezes o pastor já sabe quem é o errado. Só que ele precisa ter uma certeza. Então, a gente nunca pode agir no que eu acho, no que eu penso. Não, eu tenho que ter certeza, eu tenho que ter provas concretas para eu poder conversar com um liderado, para conversar com um obreiro, e ainda, além de eu conversar, a minha conversa com ele não vai ser uma conversa de acusação. Por quê? Porque eu não sou advogado, eu não sou juiz, eu sou o pastor. Então, eu não estou ali para matar o meu irmão. Eu estou ali para aconselhar ele, e se precisar tomar uma postura de retirar de um departamento, de uma igreja, eu não preciso apontar ele e dizer: olha, eu vou te punir porque você merece, Deus vai pesar a mão em você. Não, simplesmente tu vai ser afastado de alguns departamentos, porque a igreja é séria, a igreja tem a sua hierarquia, né? E por irmão ter cometido essa fatalidade diante de Deus, diante da igreja, nós vamos estar afastando o irmão de tal departamento por um tempo determinado, e assim que o irmão vencer esse tempo, o irmão vai voltar para suas atividades. Vamos estar orando, vamos estar indo na casa do irmão. Eu já fiz isso umas 3 vezes. Vamos estar indo visitar o irmão, e se o irmão vencer... Não tiro ninguém, né? Eu não tiro ninguém. Se o irmão suportar essa pressão, porque quem não quer ser punido, hoje diz assim: hoje se disciplinar alguém, eu não sou juiz, e também pode ser processado. Mas se alguém não quer ser punido, não peque, não erre. Procure andar, nós não vamos ser santos, não vamos ser perfeitos, mas procure a se desviar do mal. Procure a não deixar cair a sua casa, porque se cair, vai acontecer. E por aí talvez alguém passe um pano, né? Faz de conta que não viu e vai estar corrigindo ou compartilhando com o erro, né? E biblicamente nós não podemos compartilhar com o erro, né? A Bíblia diz para nós trazer 2 testemunhas, né? Se a testemunha não resolver, a gente vai conversar com o irmão não der certo, 2 testemunhas, se não der certo, felizmente a gente tem que tomar uma decisão. E hoje a gente tem medo, né, de tratar uma causa na igreja, porque a gente tem medo de um processo, tem medo de ter que enfrentar uma causa judicial. Porém, Paulo e Silas pregou, né, e o cárcere se abriu. Foi onde? Foi na cadeia. Dentro da cadeia. Mas é o tempo da graça, é um tempo... Pois é. Então, a gente não serve para pastorear. Melhor a gente ser membro de banco, ser itinerante, que você vai lá, prega, vai embora e tá tudo certo. Agora, como pastor, exige aí uma postura diferente. Então, dentro desse processo pastoral, eu aprendi muito, irmão pastor Fábio. Mas aí, quando entrou os conhecimentos, fica mais fácil, fica mais gostoso de você tratar um assunto, de você conversar com uma pessoa, você olhar olho no olho, você dar uma chegada mais perto do cidadão, fazer uma pergunta ou dizer: meu querido, sabe, um toque, porque o corpo fala, né? Então, o não verbal, quando você é um pastor que tem um conhecimento, ou você é uma pessoa normal, mas tem conhecimento, você olhando, você vê a necessidade da sua igreja, as pessoas sofrendo dentro da sua igreja, verbalmente. Porque hoje muitas pessoas não confiam de procurar um pastor, não confiam de procurar um líder. Porque o líder não está vivendo condizente à palavra de Deus. E aí a pessoa tem medo. Então tem gente ansiosa, depressivo,
morrendo dentro das nossas igrejas e por nós não termos conhecimento, a gente não consegue ajudar. Aí a gente fala, ergue a mão, dê glória, mas o cara tá depressivo, o cara tá... O obreiro, o irmão, o obreiro, então, em cima do altar, depressivo, não podem falar, porque ele... Se você tirar uma... Quer fazer um teste? Tira aí um cargo de um obreiro, pronto, você arruma uma briga. E dentro disso daí, inclusive até a questão da capelania, né? Sim. Porque dentro da capelania, do trabalho da capelania, você trabalha ali com pessoas que estão, por exemplo, capelania de presídios, né? Trabalha com pessoas ali que foram condenadas, pessoas que estão aguardando julgamento, pessoas que realmente são culpadas e também pessoas que, em muitos casos, né, como a gente sabe, infelizmente a nossa justiça brasileira ela é falha, e tem pessoas até inocentes que estão ali dentro, né? E você saber como chegar, conversar. Imagina só você evangelizar para uma pessoa que está passando por uma situação dessa, como é que você vai falar, né? Tem que saber como às vezes a pessoa tá acuada, mas ali o corpo tá falando assim, olha, eu quero receber essa palavra, eu quero receber isso daí, né? Então, a capelania foi um divisor na minha vida. Há 2 anos atrás eu já fazia parte de uma outra capelania e, para a glória de Deus, conheci o COFECAP, né? O nosso presidente, o Alexandre Gardiolo, capelão presidente do estado do Paraná, que nos mostrou uma visão diferente de capelania, o qual nós, como capelães do COFECAP, nós não vamos nesses lugares para pregar e nem para impulsionar alguém a aceitar Cristo. Nós vamos para ajudar o aflito e necessitado, amenizar a dor do aflito. Por exemplo, numa capelania hospitalar, nós chegamos lá brincando. Muitas vezes nós entramos ali nos leitos, perguntando, senhor João, o que o senhor está fazendo aqui? O senhor veio passear aqui no UPA, aqui no Metropolitano? Ele nem conhece, mas nós já viu a plaquinha lá na parede com o nome dele, e ele fica assustado, será que eu conheço? Então o que a gente faz? A gente gera um gatilho mental na mente do paciente e começamos a perguntar pro acompanhante que está ali o que aconteceu, por que ele está aqui. Aí nós se apresentamos, nós somos capelães do COFECAP, nós passamos aqui para entender se vocês precisam de alguma coisa. E dentro desse diálogo com o paciente, com o acompanhante, gera aí um rapport aí de conexão, aonde o próprio paciente ou o próprio acompanhante fala, vocês são de qual igreja? Onde nós comunicamos que somos capelães, viemos para servir e ajudar o aflito e o necessitado. E eles pedem, vocês oram? Sim, nós oramos. Vocês são de qual crença? Eu sou católico. Então vamos fazer uma oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, e está tudo certo. Né? Esse dia nós fomos fazer uma oração por um senhor, eles poderiam fazer uma oração para ele, falou que não. E eu falei, em qual segmento cristão que o senhor pratica? Eu sou católico. Falei, vamos fazer oração do Pai Nosso? Ele falou, oração do Pai Nosso, assim, poxa, dá na mesma. Né? E aí nós fizemos uma oração, mas assim, a capelania veio, e quando eu entendi essa visão que não era pregar, que não era chegar lá e falar, aceite Jesus, claro que vai aceitar. A pessoa está ali vulneravelmente, a pessoa está ali aflita, querendo ir embora, com um diagnóstico ali de morte, de um câncer, de um tumor. Então a ideia não é a nossa... Qualquer coisa que for apresentada, a pessoa aceita. A pessoa quer sair dali. Ela sair dali, ela fala, eu pulo daqui no chão, aí de cabeça para baixo. Então, tipo assim, a ideia do COFECAP não é pregar. E o Gardiolo fala muito isso, né? Nos nossos cursos. Eu não quero que pregue. Isso é algo que vai ser natural, a pessoa vai ver em você, na verdade. Né? Você vai gerar um rapport e a pessoa vai sentir. E essa ideia, eu não quero que pregue, não é que você não deve falar de Jesus. E ele fala uma frase muito, muito certa e eu gostei muito. E hoje sou presidente da COFECAP aqui em Sarandi. Dentro dessa palavra, ele fala assim, quando eu falo não pregue, não é porque não é para você pregar. É para você ser Jesus na vida das pessoas. Exatamente. Não é falar de Jesus, porque falar é muito bom, contar as histórias bíblicas, mas ser Jesus é vir aqui pegar a roupa do paciente aqui na capelania hospitalar e levar em casa e lavar e trazer aqui passadinha e deixar aqui para eles. É você passar uma noite lá no hospital com um paciente que está 10 dias lá e não tomou um banho, cara.
É você levar na sua casa, você quer tomar um banho, eu fico aqui, meu marido ou outro capelão vai vir aqui buscar o senhor, só vai lá tomar um banho, vai tomar um café e acompanhar a capelania, o COFECAP, ela acompanha a vida das pessoas. A gente não vai lá com uma Bíblia levando bactéria para dentro do hospital, isso na capelania hospitalar. Levando bactéria, levando com uma luva, sem uma máscara, cuspindo na cara do paciente. Em vez de você estar ajudando, dizendo que você está abençoando, você está lá talvez prejudicando uma vida e pode perder a vida por causa de uma bactéria. E não é isso que a gente quer, a gente trabalha dessa forma. Aí nós trabalhamos em mais de 21 atuação, mais de 20 atuação, porque é 21 atuação. Aí temos a capelania fúnebre também, onde a gente faz o pós-luto, né? Cada 15 dias após que morre a pessoa, a gente vai fazer uma visita para ver se a pessoa precisa de alguma coisa, faz um louvor com violão. Ninguém faz, não existe. Só que tem um problema, poucos capelães que quer fazer. Tem muitos capelães credenciados, mas pouco que está atuando. Então, Sarandi tem muitos que tem só o título só, né? Só para dizer, eu sou capelão. Só o título, só uma carteirinha, um diploma, mas a gente está lá todo dia correndo, dizendo, gente, tá aí, vamos ajudar. Então, nós estamos fazendo UPA, Metropolitano, Asilo, Cadeia Pública de Sarandi, CEPIM de Maringá. Então, tem várias atuações. Nosso plano a Guarda Municipal, onde os agentes também têm família, têm filho, têm problema, tem separação também, a gente... que a capelania, principalmente prisional, ela você não vai só pelo para quem está ali detento, né? Mas também tem os policiais, tem os carcereiros. Então, os agentes, porque querendo ou não, pensa só, você trabalha como agente penitenciário, você está ali o tempo todo, você está lidando com pessoas... E são N tipos de pessoas, né? A gente sempre vê o lado da periculosidade, mas não, são N tipos de pessoas. Tem pessoas que estão lá detentas, mas que também estão passando por periculosidade. E aí tá lá lidando com essas pessoas e elas também precisam de um acolhimento. Né? Aquela questão é quem está cuidando e quem está sendo cuidado. Nós temos um projeto, pastor Fábio, tá agora em Maringá, até vou deixar depois para você aí no teu Facebook, para você postar para os irmãos, um projeto do My Skills Brasil e Paraná, já está a semana inteira ali no shopping Maringá. Para quê? Oportunidade de emprego e oportunidade para empresário qualificar os seus colaboradores dentro do seu perfil de trabalho. Então a COFECAP, junto com o My Skills, está ali junto com os capelães em Maringá, fazendo esse trabalho durante a semana inteira, onde a recepção dessas pessoas não é igual, talvez, num lugar, num cine e tal, que você fica ali esperando várias horas. Não, tem várias pessoas ali, tem uma cadeira, você vai, chega lá, ele vai achar o seu perfil, qual o tipo de empresa, qual o tipo de salário, o que você precisa para o momento, e eles vão te encaminhar direto para a empresa através do projeto. Olha que... E eu estou tentando, né, trazer eles para cá, para Sarandi, para a gente fazer um trabalho aqui legal também, né? Um monte de mercado grande aí abrindo, né? Então a COFECAP na minha vida assim foi um divisor de água, né? Comecei a fazer ali o CEPIM em Maringá, junto com outros capelães, fui trabalhando no municipal, fui fazendo visita sozinho também, porque o capelão ele é humanitário, então ele tem o direito de ele ir sozinho também. É uma visita lá para um amigo, um irmão, você vai lá e visita, aí uma visita de capelão normal. Porém, quando fala assim capelania, nós vamos em equipe. Então a gente abrange esse trabalho junto em equipe, mas sempre na mesma visão. Mais ouvindo do que falando. A gente entende a situação, a gente ajuda conforme podemos ajudar, a gente abraça, a gente faz esse formato de hombridade, de lealdade, de amor mesmo ali, vinculado à pessoa que você nunca viu. É tanto que agora na Cadeia Pública de Sarandi fizemos um trabalho agora mês passado e trouxemos a palavra ali, ministramos um louvor, e quando nós estávamos saindo ali do seguro, né, eles pediram para fazer uma homenagem para o COFECAP. E daí a cadeia toda começou a cantar. Olha! É um louvor, uma coisa muito linda ali, muito sincronizada entre eles. Eu nunca ouvi aquele louvor. E eles pediram para nós pedir para os agentes se eles podiam fazer uma homenagem.
E aí a cadeia inteira cantando, e nós em 4 capelães ali, louco para dar um pulo no mistério, falar em línguas, né? Mas para nós não mostrar esse outro lado da gente, a gente foi chorar lá fora. Lá fora nós nos emocionamos de saber que vale a pena a gente lutar por pessoas que a sociedade já não mais acredita. Visto que tem pessoas que estão ali, que na flor da emoção, tomou uma atitude errada, nervoso, né? Adrenalina, o sangue, né? Deu uma tremida. Pessoas juntos, né? Tudo isso, né? Mas tá lá arrependido. Tá lá dizendo, pô, só preciso dar uma oportunidade. Tava igual eu, né? Não preso, mas dizendo, se o senhor me der uma oportunidade, eu vou fazer a diferença. Inclusive, um dos capelãos, né, que tá com você, que é o Jefferson Patrick, né? Que inclusive nós já fizemos entrevista com ele aqui também. E o testemunho de vida dele dentro disso, porque foi a capelania dentro da prisão que fez com que também os olhos dele se abrissem, né? A capelania, ela é um braço da igreja, né? É onde muitas das vezes o pastor não pode entrar, a capelania entra. Por exemplo, lá num 4º batalhão, se você chegar lá como pastor e dizer, vim aqui orar por vocês, de repente você não vai conseguir ser atendido. Mas se você chegar lá como progésio, nós somos capelães, somos pautados pelas autoridades, assim, gostaríamos de fazer um projeto junto com vocês, com certeza eles vão abraçar. Por quê? Porque eles entendem que é uma autoridade que está respaldada. Então, a nossa capelania, ela é respaldada pelas autoridades. Então, pra você ver, as pessoas não acreditam, né? Às vezes não tem essa credibilidade. Mas será que é só mais uma? É uma capelania eclesiástica. Então, tem diferença de uma capelania eclesiástica de igreja com um COFECAP. A capelania de igreja não é evangelismo, é assistência social, é um cuidado com família, com viúva, com órfãos, né? Um pouco mais tipo assim, a capelania eclesiástica, ela vai na missão de pregar. Ela vai lá numa missão de levar a Bíblia, de levantar a mão, de fazer o apelo num velório. Né? A COFECAP não. A COFECAP não faz apelo. Planta semente. Vamos colocar essa, a COFECAP planta semente. Ela planta semente de maneira assim, plantei. Quem já não foi num velório e viu o líder lá religioso ministrando uma mensagem, no final dizia assim, se tiver alguém aqui da família que quer pedir perdão, aceitar Jesus, cara, o cara não quer nem saber se ele perdeu a mãe, perdeu o filho, irmão. E qualquer coisa, igual você disse, que apresentar, ele come. Só que o COFECAP, ele é diferente. Nós não pregamos no culto, nós falamos de Jesus e fazemos os familiares lembrar das coisas boas que aquele ente querido fez. Ele foi ruim ou não foi? Lembre só das coisas boas que o fulano fez, tá? Tá aqui a mãe, tá aqui o familiar. Nós não vamos orar pela matéria, porque a matéria ela vai se desfazer, mas nós vamos orar pelos familiares, para que Deus continue te dando graça, te abençoando, te dando força para você continuar na vida, mesmo com essa perca. Se precisar, estamos aqui para ajudar de alguma forma. Então, tipo assim, a gente comunica uma coisa gostosa, onde a pessoa se sente aconchegante, não ameniza aquela dor, porque é muito difícil. Na hora ali da perca, ali, eu até hoje, falar a verdade, que eu consegui chorar mesmo pelo meu filho, foi... acho que umas 2 vezes que eu me senti meio abatido e chorei. Então eu vim de lá muito forte, né? Eu vinha falando para você que em 3 meses eu consegui me livrar de um luto, né? Tem pessoas que estão enlutadas ainda há anos. Processo do luto, Passei pelo processo porque eu determinei que não tinha mais o que fazer. É tanto que a gente não foi atrás, é tanto que a gente não foi tomar outras providências, a gente não foi saber o que aconteceu, a gente não quis se envolver. Por quê? Não tinha, a gente saiu de uma campanha, a gente fez uma oração, as coisas encaixou tudo certo. Então não tinha por que ir lá revidar, não tinha por que ir lá querer entender, não ia mudar, ia só piorar. Então o que a gente fez? A gente colocou tudo na mão de Deus e falou, Deus, se o senhor está nesse negócio, eu quero ver algo acontecer. E o que aconteceu é a gente... Pela misericórdia de Deus, somos convidados pelo COFECAP Brasil, né? Nós temos um grupo de capelões presidente, apesar que um dos capelões presidente do COFECAP em Jandai é o nosso pastor Lúcio Maia, que foi o meu mentor. Então, para mim, foi uma honra, né? Na foto daqui da região norte, está eu, pastor Lúcio Maia, né? O Misael, que é da Bola de Neve, que é o presidente
da COFECAP em Maringá, Cianorte e vários outros estados, Curitiba, dentro do Paraná. Então, para mim foi uma honra eu dividir como presidente, né, o mesmo banner do nosso pastor Lúcio Maia, que foi o meu primeiro mentor, que bateu no meu ombro, bateu a mão no meu ombro e disse: eu vou te fazer um homem de Deus nessa cidade. E hoje eu me orgulho muito do pastor Lúcio Maia, que foi o meu primeiro mentor, que me impulsionou a ser essa pessoa que eu sou. E, claro, todos os meus outros pastores também, que cada um teve as suas funções e que me ajudou a criar essa pessoa que eu sou hoje. Então, a COFECAP, para mim, é um divisor de água na minha vida, onde todas as vezes que eu vou atuar dentro do asilo, dentro do hospital, dentro de uma casa de recuperação, não é nós que muitas das vezes vamos levar o amor. Nós vamos e saímos de lá cheio de amor, porque as pessoas estão precisando, estão necessitando. Isso aí. E pessoas que querem participar, falam assim: olha, eu tenho um desejo, um anseio. Às vezes a pessoa tem aquele desejo no coração, mas a pessoa não sabe nem O que aonde o que é, para onde que vai. E agora entendendo, a pessoa falou assim: agora eu entendo, eu quero ser capelão, quero trabalhar com capelania hospitalar, quero trabalhar com capelania prisional, asilo, artística, né? Então, artística, fazer... Como que a pessoa faz, o pastor Ezequiel, para procurar você, procurar o COFECAP Sarandi, para poder se inscrever ou como é que matricular, para poder ser um capelão? Olha, nós tivemos um último curso agora, acho que uns 2 meses atrás, tem uma equipe para se formar e em breve nós vamos ter um novo curso. O curso é um dia, tá? Mas um dia só eu consigo ser um capelão, sim, um dia intenso, né? Das 8 da manhã às 18 horas da tarde, com uma hora de almoço, e onde você vai ter todo ali o material para você aprender, e você vai aprender na prática. Depois que você se forma, você vai cair dentro dos grupos que você se identifica. Eu quero fazer prisional e hospitalar. Então você vai cair num grupo regional de Sarandi, porém dentro do grupo que você atua, onde a gente vai estar orientando, tem as nossas reuniões, você vai para a prática mesmo, junto com o presidente, junto com alguém que é coordenador ali daquele grupo, e você vendo fazer, você vai fazer o mesmo, né? A nossa capelania tem 3 anos de credencial, né? Enquanto outras têm você tem que renovar todo ano renovar. Nossa, são 3 anos. 3 anos de credencial, diploma e também a formatura, né? A nossa foi na Câmara de Vereadores de Maringá. Vamos tentar trazer para Sarandi, né? Nós gostaria muito que o prefeito, né, desse essa oportunidade para nós fazer as nossas formaturas aqui em Sarandi, visto que eu sou morador de Sarandi, visto que eu luto. Aqui de Sarandi. Nós tentamos da outra vez, não deu certo, e aí teve que fazer em Maringá, porém Maringá está com as portas abertas para a gente fazer a formatura lá, mas se Sarandi abrir as portas, né, para nós, com certeza, nós somos daqui, seria uma benção. E após você se formar, você precisa ter uma camiseta azul, que é de atuação em outros ambientes, e o jaleco, que é a norma de você atuar dentro dos hospitais. Você tem a oportunidade de atuar em todos os hospitais do Brasil e em mais de 10 países fora, né, que é onde o COFECAP está instalado. Olha que benção. Então, a nossa credencial também ela é digital, tem um QR Code mostrando quem somos nós, em quem estamos respaldados, quais autoridades acima, né? Por exemplo, Magno Malta, também o nosso capitão, né, da aeronáutica, o Washington, que é o nosso presidente central. Então, assim, é algo surreal. A gente sente, você vai ver onde você chegar com aquela credencial, porque é uma lei, tá? Capelania é lei. Lei 9.982 da capelania, onde você pode atuar em qualquer entidade, né, pública e privada. Então, quer dizer, em qualquer hospital, na universidade, tem capelania universitária, né? Capelania escolar, capelania artística. Colégios particulares tem, o cristão, né? Colégio particular cristão tem capelão escolar dentro deles, né? E não é só capelania, a nossa não é só capelania prisional e hospitalar. Tem capelania fúnebre, onde você pode exercer ali junto com o Prever, trazendo cultos, né, fúnebre para pessoas que não têm um familiar, não têm uma igreja. A artística, tem a capelania da melhor idade, que é casa de idoso,
capelania de casa de recuperação, capelania hospitalar, a prisional. Nossa, tem vários tipos de capelania. Tem capelania de você esportiva, tem capelania esportiva. Então, tem várias opções. Tem 21 atuação para você atuar. Poxa, eu vou atuar todas elas? Não, você vai se identificar em uma delas e a gente vai dar um respaldo. A parte geral, né, da capelania. Sim. E a parte específica, Sim. né? Sim, e é surreal. Onde você chega é bem-vindo, é bem respaldado. As pessoas têm credibilidade conosco porque a gente faz um papel da forma correta. A única coisa chata, que talvez para alguns seriam, é trabalhar da forma correta. No hospitalar nós entra de máscara e de luva. Tem que ser tudo certinho, porque você está lidando com pessoas enfermas. Entenda isso. Você que talvez vai... Eu vou ter que falar isso. Pode falar. Você que talvez vai no hospital, tem sua credencial lá, sua capelania, beleza. Mas você não se previne para ir lá, não passa um álcool, não bota um jaleco de manga comprida, não coloca uma luva e uma máscara e fala e leva, ou tá lá no trabalho, do jeito que tá no trabalho, vai lá para dentro do hospital levar a palavra. Me desculpa, você não está levando a palavra, você está indo prejudicar a vida de pessoas que estão enfermas, vulneráveis, talvez até com a sua imunidade baixa, pode até trazer uma causa maior para essa pessoa. Então, pelo amor de Deus, eu como capelão presidente aqui do COFECAP, tá aqui, não tenho nada contra nenhuma capelania, quero que Deus levante mais capelanias para que a gente possa atuar em várias atuações dentro da nossa cidade de Sarandi, porém, façam da forma correta. O hospital não é lugar de a gente ir lá de qualquer maneira, a gente precisa estar higienizado, a gente precisa estar de luva, de máscara, a gente precisa estar no padrão, né, de alguém que está indo lá realmente para ajudar aquelas pessoas que estão enfermas. Então, tome cuidado, que às vezes você vai lá levar lá um alimento lá e a pessoa tem um problema lá de diabetes, tem um problema lá e você está achando que você está ajudando, a tua generosidade, e na verdade você está lá levando a pessoa daqui a pouco, a meia hora depois de comer um pedaço de bolo, de comer alguma coisa, correndo para dentro de uma emergência, né? Sim. Então, e deixa o contato, pastor, aí, qualquer coisa, o pessoal que quiser entrar em contato para poder saber mais informações sobre a capelania, sobre o COFECAP, né, daqui de Sarandi, qual que é o contato que a pessoa pode estar entrando? Ó, você pode, para você conhecer nós, entender que a gente não é só uma capelania simples, ou eclesiástica, melhor dizendo, você pode entrar no www.com.br, COFECAP, tá? COFECAP, www.com.br. E eu, como presidente aqui da cidade de Sarandi, do COFECAP, da capelania, pode entrar no contato mesmo do meu celular, que é o 44-988 42 90 94. E esse próximo curso, eu mesmo aqui vou estar aplicando aí o curso de capelania. Já tem umas 15 pessoas que já estão inscritas para fazer. Nós queremos atingir o número de 30 pessoas para a gente fazer uma capelania forte. E aqueles que fazem a capelania agora, a próximo curso com a gente, vai ganhar uma mentoria de PNL para você aprender a se comunicar e entender também seu amigo capelão e entender alguém que está próximo de você. Então, estou dando de brinde aí, de presente, né, uma mentoria para todos os capelães que fazer o curso agora dia 30 conosco de PNL, para você aprender a se comunicar na comunicação verbal e não verbal. É isso aí. Bom, pastor, muito obrigado por ter vindo, por ter falado um pouco sobre a sua trajetória como pastor e também sobre a capelania, que é algo muito importante, que precisa, né, ser informada. Às vezes a pessoa já ouviu falar sobre capelania, mas não sabe o que é. E isso engloba toda a parte histórica, né, do pastor também, igreja, família, e isso é muito bom, porque querendo ou não, se a gente for prestar bem atenção, se a capelania tivesse te alcançado naquela época lá atrás, ia ser muito maravilhoso, né? Bom, mas mesmo assim, pastor, obrigado por ter vindo, obrigado por ter se disposto. Bem. Você aí que nos assistiu, você que nos ouve através da rádio, obrigado por nos permitir mais uma vez aí entrar na sua casa através do vídeo, através da rádio. Que Deus abençoe sua vida, pastor Ezequiel, que Deus abençoe sua vida grandemente também. Obrigado, gente. Muito obrigado, pastor Fábio. Para mim é uma honra poder estar aqui. Em primeiro lugar, né, é meu primo, meu amigo, pastor, né, que eu tenho que respeitar, né, e a gente tem que aprender a respeitar quem tem a sua honra
honre quem tem honra, né? Então, eu honro o pastor Fábio, fico muito feliz de saber que Deus deu uma família para ele, Deus deu um lar, Deus deu um chamado, e o menino abençoado. E agora com esse trabalho, né, tão sensacional, não esperava essa oportunidade, mas louvado seja Deus. E eu quero dizer para você, meu querido, seja feliz, Jesus é bom, Ele tem o melhor para nós, e tudo depende de mim e de você. Então, muito obrigado, muito feliz, e compartilha aí esse vídeo para todos entenderem quem somos. Isso aí. Tchau, gente. Deus abençoe e até o próximo.